Olá, pessoal do Bem Viver. Andréa Verzenhassi chegando por aqui para mais um vídeo, para mais uma semana. E eu quero agradecer a você por participar do canal Bem Viver, por divulgar esses vídeos, por participar dos grupos de WhatsApp, enfim, ou só por passar aqui e conhecer. Seja sempre muito bem-vindo. E hoje eu quero falar de um tema que diz assim: qual é o seu ritmo? Eu estava esses dias assistindo as Olimpíadas de Inverno e vi a final de casais na patinação do gelo. E o casal que ficou em primeiro lugar, ele fez uma apresentação de uma dança num ritmo bem suave, lento. O casal que ficou em segundo lugar, por uma diferença, acredito que de um ponto, se não me engano, ele teve uma apresentação bem agitada, bem movimentada, bem forte, com muita energia. E aí eu fiquei pensando assim, né? Às vezes a gente acha que para conseguir alcançar os nossos objetivos, a gente tem que seguir determinadas linhas de pensamento que diz que a gente tem que ter força, que tem que ter agilidade, que tem que acordar 3:30 da manhã, entrar numa banheira com gelo, sair, correr 20 quilômetros, voltar, ler meio livro, comer não sei o quê. Ok, isso pode ser muito importante e dar muito certo, mas para algumas pessoas. Para outras, um ritmo mais cadenciado, mais pausado, ele acaba levando a um resultado muito mais efetivo. Como no caso das Olimpíadas que eu falei. O primeiro lugar não foi o que foi mais enérgico. Isso não quer dizer que eles não tiveram o esforço, né, dos treinos, da coreografia, de figurino, de engajamento ali do casal. Isso demandou um esforço, demandou tempo, demandou concentração, aprendizado, persistência, assim como o casal premiado em segundo lugar. Exigiu também tudo isso deles e talvez algo mais, já que demandou muito mais energia, demandou muito mais atenção, muito mais treino, talvez. E eu fiquei pensando exatamente nisso. Nem sempre aquilo que exige um grande esforço de nós, às vezes um esforço sobre-humano, vai nos levar para o primeiro lugar, vai nos levar para conquistar o ápice daquilo que desejamos. Às vezes, um esforço pausado, persistente, ele acaba por nos levar a uma conclusão muito boa. E, inclusive, neste caso que eu estou citando como exemplo, o casal que ganhou estava se apresentando nas Olimpíadas pela primeira vez e a moça, ela nem era patinadora profissional, ela se profissionalizou ali, né, para os treinos e para a primeira competição da vida dela. E eu fiquei ali, então, questionando uma série de coisas, né? Talvez fazer as coisas com persistência, com constância, com suavidade, também me leve para um resultado muito bom. Mas eu preciso descobrir qual é o meu ritmo. É um ritmo que exige de mim um esforço maior, que exige de mim uma constância, maior naquilo que eu estou me propondo, ou o meu ritmo é um ritmo que me permite ir com os passos mais lentos, mais calculados, mais, persistentes mesmo, contínuos. Qual é o meu ritmo? E essa é a pergunta de hoje. Qual é o seu ritmo? Você sabe como fazer as suas coisas acontecerem ou você fica simplesmente seguindo o que os outros determinam para você? Ah, porque eu fiz assim e deu super certo. Ok, vale tentar se deu super certo, se é uma pessoa que tem experiência, que está ali te orientando, vale tentar esse ritmo dela. Mas mais importante do que tentar ir nesse ritmo, você precisa descobrir qual é o seu movimento, o que você precisa fazer, qual é o seu ritmo, o que é importante para você, o que te leva para um caminho de conquista. E quando eu digo conquista, eu não estou falando de conquistas materiais, eu estou falando de coisas pessoais, né? Que é a evolução, que é a paciência, que é a gentileza, a gratidão, a consciência, a expansão da consciência. Existem muitas conquistas que são importantes e precursoras das conquistas materiais. Então, se eu não conseguir achar qual é o meu caminho exato e qual o ritmo que eu devo seguir nesse caminho, eu não vou conseguir chegar no meu objetivo. Então, precisa de um propósito, precisa de um planejamento, precisa descobrir qual é o seu próprio ritmo.
Vá fazendo as coisas pelo que os outros estão te guiando, enquanto você não descobre tudo isso em você. Mas, acima de qualquer coisa, é preciso que você busque um caminho para descobrir qual é o ritmo, qual é a melhor ferramenta para você. Às vezes, levantar 3:30 da manhã e tomar um banho geladíssimo, entrar numa banheira com gelo, para você é perfeito, porque dá disposição, dá ânimo, dá vontade, garra ali para você fazer suas coisas. E às vezes é exatamente ao contrário. Se você levantar 3:30 da manhã, você vai ficar extremamente sonolento o dia todo e vai diminuir o ritmo de estudo, o ritmo de conquista, o ritmo de caminhada. Por isso que é importante a gente se conhecer. Autoconhecimento é tudo. E ele passa pelas tentativas, pelos erros, pelos acertos, por usar uma ferramenta e descobrir se aquela é boa para você, usar outra e descobrir qual dá certo. E muitas vezes, nesse momento, você está precisando exatamente disso. Mas daqui a um tempinho, isso que foi importante para você agora já não faz mais sentido, já não se encaixa mais no seu novo ritmo, no seu novo padrão. Nós não temos um ritmo apenas e aí a gente fica o resto da vida fazendo da mesma forma. É preciso se compreender dentro de cada tempo, de cada caminhada, de cada jornada mesmo, né? Que o caminho de vida é único, cada um tem o seu. Mas como eu estou caminhando neste momento? Eu estou precisando acelerar, eu estou precisando desacelerar, eu estou precisando usar esta ferramenta que cai muito bem para aquilo que eu quero, ou aquela outra ferramenta. Eu só preciso me compreender. E se eu encher a minha cabeça com um monte de informações, eu vou ficar muito preso do lado de fora, do lado externo, e eu não vou entender qual é o ritmo que eu preciso agora, que vai ser bem eficaz para mim agora. A gente tem ferramentas muito boas, já aprendemos muitas coisas ao longo da vida. A gente só tem que saber utilizar a ferramenta certa na hora certa, o ritmo certo, a caminhada certa, no caminho certo. E isso a gente só consegue quando a gente se conhece, quando a gente sabe onde quer chegar, quando a gente sabe o que deseja e quando a gente sabe como devemos agir para chegar até o nosso objetivo. A grande missão nossa é evolutiva, é evoluir, todos nós. Mas dentro deste caminho, desta longa jornada evolutiva, existem pequenas conquistas que vão nos preparando para as grandes. Então, começa a analisar. Poxa, aquilo deu certo com uma facilidade tão grande quando eu agi assim, assim, assim. E se eu experimentar agir dessa forma novamente? Experimente. A vida está aí para ser vivida, experienciada. Experimente viver com mais intensidade e olhando mais para você, para as respostas que você mesmo tem aí dentro, tá bom? Então, uma ótima semana para você e eu te vejo em breve aqui no canal. Tchau, tchau.